tudo bom com vocês? E olha lá, primeira dica, inscreva-se aí no nosso canal que é Enem por Matheus Prado. Fique atento, receba aí as nossas atualizações, as nossas questões comentadas, né? Para ajudar você aí nesse ano do Enem, certo? Espero que ajude. Não deixe de se inscrever e curtir aí a nossa página, que vai facilitar bastante a sua vida na provinha do Enem, tá bom? Olha lá, vamos trabalhar aqui uma questão da competência número 8, que traz a ideia da diversidade linguística no Brasil, né? Que o Enem ele trabalha a diversidade, sempre respeitando, comentando sobre essa mescla, essa mistura da língua portuguesa, tudo bem? E essa questão não vai fugir disso. Ela fala assim, ela tem um texto, né, que fala que quando os portugueses eles chegaram aqui no Brasil, né, o país ele era povoado por índios, todos nós sabemos disso. Importaram depois o pessoal da África, teve a questão da escravidão, né, um grande número de escravos, né? Então nós tivemos aqui uma mistura de português, índio e africano, né, que é o negro constituinte daquele período colonial, né? E aí ele fala assim que essas são as três bases da população brasileira. Tudo bem, até aí sem novidades. Durante muito tempo, o português e o tupi viveram lado a lado como línguas para comunicação, né? Porque tinha o português quando eles chegaram aqui e a língua dos indígenas que quando foram descobertos, né? Que era o tupi. Era o tupi que utilizavam os bandeirantes nas suas expedições. Já lá em 1694, o padre Antônio Vieira, né, que traz o seguinte, o texto, né? A família dos portugueses e os índios em São Paulo eram tão ligadas hoje umas às outras que as mulheres e os filhos se criaram místicas e domesticamente. E a língua que nas ditas famílias se fala é a língua dos índios e a portuguesa vão aos meninos aprender na escola. Ou seja, em casa o pessoal falava só o tupi. Onde que o pessoal ia aprender língua portuguesa? Na escola. Então olha só, a linguagem popular era o tupi, né? E a linguagem que eu aprendia como norma culta, que eu tinha que aprender a regra para falar bem, para escrever certinho, era a língua portuguesa. Então tem-se aí uma tradição gramatical muito grande da língua portuguesa. Aí o texto ele traz o seguinte pra gente, né? A questão ela fala assim: a identidade de uma nação está ligada diretamente à cultura do seu povo, que no caso do Brasil é uma mistura cultural. O texto mostra que no período colonial brasileiro, o português, o índio e o negro formaram a base da população e que o patrimônio linguístico brasileiro resulta da letra A, contribuição dos índios na escolarização dos brasileiros? Não, é ao contrário, né? Contribuição dos portugueses na escolarização dos índios e dos brasileiros, tudo bem? Brasileiros que vieram depois que recebeu-se o Brasil o nome de Brasil, que antigamente não era esse nome. Letra B, diferença entre as línguas dos colonizadores e dos indígenas? Sim, peraí, diferença, né? O texto ele fala que o patrimônio linguístico brasileiro é resultado da diferença entre as línguas dos colonizadores e dos indígenas? Estaria correta se ele tivesse citado também os africanos nessa questão. É uma diferença, sim, da língua dos colonizadores e a língua dos indígenas, mas também tem a língua africana, né, que eles não citaram, então eliminamos a questão. Letra C, importância do padre Antônio Vieira para a literatura da língua portuguesa? Fala sobre, o texto em si ele não fala sobre Padre Antônio Vieira e literatura. Ele fala em explicação de Padre Antônio Vieira na questão da escolarização e não em questão literária. Então, interpretando com o texto não tem nada a ver. Letra D. Origem das diferenças entre a língua portuguesa e a língua tupi? Diferença sempre existiu, não é porque eu estava aprendendo que eu vou aprender só as diferenças. Que há diferença é óbvio, porque senão eu não precisaria aprender duas línguas, tudo bem? Então é meio redundante. Letra E, interação pacífica do uso da língua portuguesa e da língua tupi. Opa, uma interação pacífica, tanto que o padre Antônio Vieira aqui cita, né? Que as crianças, né, elas andavam, todo mundo conversava em tupi, mas quando ia para a escola aprendia apenas o português. Então há uma pacificidade nisso daí, há um aceite da sociedade, tanto na questão do tupi quanto na questão da língua portuguesa. Então ficamos com a alternativa correta como a alternativa E. Tudo bem? Muito fácil, muito tranquilo? Vou dar uma outra dica aí para vocês. Acesse lá a nossa página www.guienem.org.br. Tenha acesso ao nosso material, visite lá o nosso conteúdo, veja lá que isso vai te ajudar bastante nesse ano da prova, tudo bem? Um beijo para vocês e até a próxima!